pior para eles. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías, o profeta: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Porque a partir daquele instante, Jesus estava falando diretamente. Não havia mais profecia. Todas as profecias que existiam no mundo, principalmente no mundo não é judeu, como fala, hebreu, no mundo hebreu, todas as profecias morriam até João. De João em diante não se tinha mais profecia. Então aqui Isaías era um grande profeta do povo antigo. Ele está falando disso, é o seguinte: olha assim, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Com a chegada do Senhor, cumpre-se tudo que foi dito em todos os tempos da humanidade. A partir desse instante, Jesus inaugura uma nova era e que não existe nenhuma adivinhação, nenhuma profecia, porque Ele é o Senhor de todas elas. Olha que respeito, né? Hoje se cumpriu essa escritura em vosso ouvido. E está anunciando isso ao povo, dizendo mais ou menos assim: ouçam. Tudo que vocês podiam prestar atenção aqui no passado, no Antigo Testamento, lendo os profetas, enaltecendo os profetas, falando dos profetas, morre aqui, falando assim pra gente. Ouça agora ele, daqui para diante, ouça ele. Caminho, não tem mais nada para nós. Não fique virando a cabeça para trás, não olhe para o passado, não olhe para nada dos ensinamentos. O homem está aí, na frente de vocês, pessoalmente. Então, os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos, que à primeira vista parecem vagabundos itinerantes. Estão mostrando assim, muitas vezes a gente é levado por curiosidade a uma determinada religião. Muitos aparecem na religião assim: não, eu vim aqui só para ver se isso é verdade, se não é verdade, como é que não é. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo o espírito ao exame e à consulta. O que é ascendentes espirituais? Quando a gente olha essa palavra ascendentes espirituais, no campo do espiritualismo, significa astros. Você tem um ascendente espiritual Câncer, não sei o que lá, Júpiter, não sei o que lá, Marte, né? Ou tem ascendentes espirituais que depois são quebrados em mais fragmentações, que vai dar origem aos signos. E que então muitas pessoas vão entender: fulano se interessa muito com essa parte espiritual, porque o signo, o ascendente espiritual dele nesse ano está agora regendo em Marte, que inunda a psicosfera do planeta para o chamado de todos os assuntos da espiritualidade. E o fulano dessa denominação é regido pelo signo tal, que também é atraído por esse magnetismo do planeta e vai se preocupar, se ocupar mais com as informações de origem religiosas e espirituais. Compreenderam? Parece que Emmanuel está dando uma forcinha aí para o plano espiritualista, mas também nós podemos entender, quando a gente pensa ascendentes espirituais, essa forte, é uma coisa muito íntima, nós não sabemos explicá-la, mas é uma tendência muito forte que nós nascemos em nossa personalidade a nos interessar por determinados assuntos e não outros assuntos. Que coisa, né? Então,
E por isso que ele fala, por isso que as pessoas chegam às vezes nas religiões curiosas. E de repente, elas não sabem explicar, mas os seus ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Ele chega para dar uma sondadinha, daqui a pouco ele está lendo para examinar mais próximo, daqui a pouco ele já está consultando para ver se aquilo bate com, mais ou menos com o que ele pensa. Enfim, ele está dizendo assim, ó, eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa. Olha como ele está deixando bem claro. Que os obriga a ouvir. Se você parar para pensar, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não sei, mas eu não sei. Você às vezes vai conversa com um católico, mas você vai na missa porque eu não sei. Eu sinto vontade. Aí eu sento lá e começo a ouvir a missa. Eu fico bem, eu saio dali bem. Eu me interesso por aquele método, aquele sistema. Eu não sei te explicar. Muitas vezes eu fui na missa para ver como é que era, como é uma porta aberta, eu entrei para ver, fui gostando. Hoje eu não fico sem ir na missa. Veja como é que é, né? Outros foram, eu estava meio enjoado da missa, e um dia eu passei e vi uma porta aberta, um pastor gritando lá dentro e tal. Eu entrei, fui assistir e estou lá até hoje. Ou estou em outra religião. Cada um de nós recebe um chamado, mais ou menos, não é um chamado, recebe uma convocação sutil, tá aqui, ó, e silenciosa, e que nos obriga a ouvir. A gente não sabe explicar. Ele está falando bem claro que não sabemos explicar o que é. Por vezes, está falando assim, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente nos interessam, não os interessa. Você vai falar assim, é incrível como a gente, por exemplo, tem palestras na internet gravada que chega a dar 1h40, né? São longas. Para você ficar ali assistindo aquela palestra de 1h40, poxa, você tem que gostar muito do assunto. E muitas vezes, pessoas que não aparentemente se interessam pelo assunto, assistem 1h40 de palestra. A gente fica besta de ver. Tem que ter algo para explicar isso. E saem dali, mas nem ela sabe explicar por que elas aguentam 1h40 daquilo. Então ele está dizendo assim, ó. Em várias circunstâncias, afirmam, quando você pergunta para a pessoa, vai falar, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Dizendo assim, não, é que eu sou educado, eu sentei ali e fiquei. Entretanto, ele está dizendo, não é assim. Existe algo mais forte, ele afirma aqui. Além das boas maneiras que os compelem a ouvir, é que soa o momento da revelação espiritual para eles. Às vezes a gente não sabe quando que para nós começa os ouvidos a ouvir e os olhos ver e o coração sentir. Porque como vem de dentro, não vem de fora, não tem sinal. Às vezes eu vim vivendo uma vida a religião era uma coisa... Uns diziam que eu era católico, outros diziam que eu era evangélico, porque minha mãe era católica, então me batizou quando era pequenininho. Meu pai cismou comigo, colocou 12 anos, eu batizei com 12 nos evangelhos. Então eu sou meio a meio, sei lá. Mas de repente, de um tempo para cá, Guto, eu senti que eu fui me aproximando de uma religião, e que às vezes não é nem o católico e nem o evangélico, ainda mais ainda, não é nem a da minha mãe, não é nem do meu pai, não é nenhuma religião da minha família, aí é pior ainda, né? E aí eu vou sentindo uma inclinação, alguma coisa que eu não sei explicar, isso que ele está falando aqui, né? É que e mais, né? Aí os familiares vão falar assim, mas eu sempre te levei na missa, você nunca se interessou pela missa. E é verdade, não me interessei. Eu fui na religião evangélica e não me interessei, e é verdade, me interessou. Então, o que te levou, por exemplo, no terreiro? Eu fui com um amigo e comecei a me interessar. É isso mesmo, a gente não sabe explicar como é que a coisa acontece. Pronto.
Às vezes a gente não sabe como nem quando desperta. E aí aquele assunto que antes era uma coisa assim longe, eu respeitava tudo, mas não me interessava por isso não. Estava muito longe de mim essa coisa, não sentia necessidade. De repente, aquilo começa a me dar necessidade. A necessidade ela começa assim. Eu começo a me interessar. Eu vou em busca de um assunto. Eu vejo um título e falo, já me interessei. Então eu começo a me interessar pelo assunto. Daqui a pouco eu já consigo ficar mais tempo vinculado ao assunto. Aí daqui a pouco eu já estou frequentando o lugar do assunto. E eu estou indo. Porque parece que o assunto vai ganhando sentido, espaço dentro de mim. Vai ganhando sentido na minha vida. É assim que vai a religião, eu vou me aproximando dela. Aí, mas ele também está falando assim, ó, muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhe pesa nos ombros. E, se puderem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. Está mostrando assim, que mesmo que esse chamado, às vezes eu me sinto assim inclinado para aquela determinada linha, corrente filosófica, religiosa, mas ainda eu consigo resistir a isso, e às vezes eu fico meio indiferente, irônico, recalcitrante, às vezes eu fico só para mim, eu pesquiso durante muito tempo, estudo, frequento, mas só eu não conto para ninguém, ninguém sabe que eu sou daquela religião, só eu que sei, porque ainda não estou convicto, tenho vergonha um pouquinho de falar que é daquela religião, e a maioria não sei, vão me perseguir, vão me reprochar, então eu fico só na minha. Mas aí, e eu consigo, dessa forma eu consigo também resistir. Aqui ele está dizendo assim, ó, que não tem jeito. Quando acontece esse despertamento, eu começo a sentir uma responsabilidade do conhecimento. Já começa a pesar no meu ombro. Algumas pessoas... Eu tive um irmão que falava assim para mim, eu não quero estudar nada disso porque eu não quero errar sabendo. Porque quem erra sabendo, erra duas vezes. Então, como eu não sei, eu vou errar pela primeira. Só erro uma vez só. E também eu não quero pagar pelo preço de conhecer aquilo que ainda não sou capaz de fazer. E eu achei muito interessante, porque como a gente descobre teoria para se manter na ignorância. Mas a vida é, cada um de nós vamos administrando o conhecimento que somos capazes de lidar com ele. E ele está falando assim, ó, não tem jeito, quando vem esse despertarzinho na nossa consciência, eu posso até evitar me aprofundar, estudar, ler e buscar, mas já pesa um pouquinho no meu ombro. Eu já começo a ter... o tempo vai passando e aí vem aquela outra culpa, a culpa de não saber, a culpa de não me movimentar para saber, a culpa de me acomodar no refrão, não sei. E aí a gente não tem como ficar parado, gente. Vai devagarinho aqui, vai devagarinho ali, vai devagarinho acolá, vai devagarinho acolá. E tá andando, e tá andando, e tá andando. Quando assusta, andou. Não tem jeito. Ele fala assim, ó. Que se nós pudéssemos sentir a verdade com mais clareza, né, a gente aceitaria a forma carinhosa que o mestre nos chama na alma. Que é o seguinte, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Pronto. Quer dizer, não tem como recuar. Não tem como você voltar atrás. Não tem como alegar que não sabe. Não tem como alegar que nunca ouviu. Não tem jeito. A vida é uma evolução constante. Até quando você não quer, você aprende. Até para negar, você aprende
aprende o que tem que negar e por que você nega. Portanto, você aprende. Então, gente, larga de lutar contra o inevitável. Evolua, cresça. Essa é a corrente de todos nós. A misericórdia, terminando o último parágrafo, a misericórdia foi dispensada. Ele está dizendo, tá feita. A misericórdia veio. Deu Jesus a última coisa de sua bondade infinita. Já deixou com nós. Deu e deixou. Cumpriu-se a divina palavra. Tudo que foi dito pelos profetas antes de João, até João Batista, foi-se cumprido. Depois, um pouquinho até de Jesus, até no momento de Jesus, foi-se cumprido. Não ficou nada. Acabou. Agora a mensagem é clara. O homem está aí, cegão. Ele é o Senhor. Então, e outra mais interessante ainda que eu acho, é que depois que Jesus veio, os profetas, os adivinhadores, emudeceram. Não teve mais futuro. Observaram? Antes de Jesus vir, era anunciado nos 4 cantos dos planetas, diversas vezes, a vinda de um Messias, a vinda de um Salvador, aquele que vai reparar as coisas. Se eu pensar, mas será que Jesus veio? Bom, basta pensar o seguinte, que coincidiu com o nascimento desse homem chamado Jesus Cristo, coincidiu. As bocas proféticas calaram. Porque nada poderia ser dito além da própria boca do Cristo. Pronto, calou tudo. Significa que tudo que nós tínhamos que ouvir, aprender, ler e estudar deve ser pelo anúncio de Jesus. Pronto. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Ele está falando assim. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Está falando assim. Então não tem mais o que se fazer. Quando a gente pensa o que ele está falando é o seguinte, gente, não tem mais o que se fazer. Né? Não tem. 1000 anos antes de Jesus vir, vem anunciando que ele viria. Ele chega. Milhares de acontecimentos ocorrem comprovando que ele é o Messias. Mostrando que dali em diante todo o direcionamento seria dado por ele e mais por ninguém. E se depois de tudo isso não adiantar mais nada, não tem mais o que ser feito por nós. O que estamos esperando? Não tem mais o que vir. Que acontecimento a mais? Não tem. Então daqui por diante se aprofundar, introjetar esse conhecimento para dentro de si mesmo, provocar uma reforma íntima em nós, né? Provocar essa mudança de dentro para fora, uma reforma íntima em nós, e nos transformarmos e aguardarmos o momento em que seremos chamados a trabalhar a serviço do Cristo, porque o planeta já está passando por já entrou no processo de regeneração. A qualquer momento e em qualquer lugar eu posso ser chamado a servir ao Cristo. Agora eu preciso entender, e eu saberia servir ao Cristo? Será que hoje eu seria aquele que diria assim ao me chamarem, não, eu não estudei, não, eu não preparei, não, eu não sei nada? Ou eu seria aquele que diz assim, pode falar o que você quer que eu faça? Então eu tenho que estar preparado. Assim como a vinda de Jesus veio há 1000 anos atrás, nós já estamos há um bom tempo falando sobre a passagem do planeta para um planeta de regeneração. Então também não vai ser pego ninguém de surpresa. Por isso nós temos tempo suficiente para nos preparar. Tá certo? Caminhando com Cristo, aprendendo as lições, precisamos estudar, nossas mentes renovar, ceareiros do bem, trabalhemos com amor, estendendo a amizade,
amparando nosso irmão. Ó Mestre do amor, ilumina nossas mentes, plantando as sementes em nossos corações. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada. É tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz uma criança.